Boa noite, pastor. Oi, Cristiano, fala aí, beleza? Boa noite, beleza. Tá me ouvindo, pastor? Tô te ouvindo bem. Legal. Boa noite, Lúcia. Quem é Leivström? Então, Cristiano, depois que terminar, aí eu passo um zap para você, a gente combina uns 10 minutinhos aí, tá bom? Sim, Trocar uma sim. ideia contigo. A gente finaliza, Isso. e aí saímos, aí depois eu posso gerar um outro link, alguma coisa assim, porque se ficarmos aqui É, vai gravar, vai ficar gravando. beleza. Olha o Jonei aí. Tá chegando, chegou. Boa noite, Jonei. Opa, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi. Irmã Lúcia, boa noite também. Irmã Wanda aí chegando. Pastor, o senhor tá em qual computador? Esse computador do senhor é porque Eu é estou num desktop. no desktop mesmo? É. Ah, de casa. Que a imagem do senhor fica bem legal. Mas é a câmera. A câmera é boa, né? É. Essa câmera minha aqui não é muito boa, não preciso comprar outra câmera aqui. Mas essa aqui me deu um trabalhinho, rapaz. Eu comprei e ela pifou. Aí, rapaz, foi uma novela. Aí fui na Calunga. A Calunga, tem que ligar para São Paulo. Aí mandei um e-mail para São Paulo. Aí os caras pediram para eu botar a câmera no correio. Aí botei a câmera no correio. Eles analisaram, viram que ela realmente estava com defeito, me mandaram uma nova, só que não me avisaram que Uhum, tinha chegado. O correio não me avisou que tinha chegado. Aí, porque o meu endereço aqui, pelo CEP, constar como Lins de Vasconcelos, muito embora eu estou muito mais perto do Meier do que no Lins, é área de risco. uhum. Aí o correio não entrega nada aqui. Aí eu tenho que buscar na agência. Tanto é que tudo que eu preciso eu peço para entregar na igreja, porque aí na igreja Não eu tem esse problema. recebo. Entendi. Aí os caras, aí chegou no correio, não me avisaram, voltou para a fábrica. Aí quando eu fiquei sabendo, já estava de volta, aí pedi para mandar de novo. Cara, foi aí um bom tempo. Mas ela chegou e ela é uma câmera boa mesmo. Depois eu queria ver com o senhor aí a Eu te marca e o mando a marca. modelo, que aí, porque ficou, assim, de todas as das imagens aqui, a do senhor fica bem nítida, É. bem, né? E o som também fica bem legal. O Meu som é que é o microfone, né? microfone também. É porque assim, o que tá dando certo é bom repetir, né? É. Porque essa aqui eu comprei no susto. Esse microfone eu comprei também da Microsoft. Às vezes eu percebo que foi um pouco metalizado. Então eu queria substituir esses equipamentos depois Mas para. esse teu microfone, para mim, que chega legal, cara. Não Chega sei. legal? Chega. Ah, é porque eu vi algumas gravações e eu percebi o som um pouco metalizado. Meus alunos nunca reclamaram, não, disso. Então acho que chega legal. Quando eu. Acho que é o meu áudio aqui do computador. Quando eu ouço no meu computador, Ah, tá. ou eu ouvi também a gravação no celular e não ficou metalizado. É aqui no computador, então. Hum. Deve ser. É. Deve Queria ser sim. depois queria ajustar. É isso tudo aí. Boa noite, os que estão chegando, Ailton, Fabiana, Boa noite. Ivânia. Boa noite. Vamos ver aqui se chega mais alguém. Até 18h40. Aí depois a gente dá início.
Essa parte eu não estou nem editando, que aí o pessoal já vai... Da última vez eu entrei para fazer um teste, e aí a gravação ficou com o teste todo. Fiquei meia hora fazendo uns testes com a Simone aqui, gravou tudo, tive que jogar para a internet, editar tudo. Aí demorou um tempinho. Mais alguém chegando aí? Valéria, boa noite, Gente, Valéria. tudo bem? Boa Tudo noite bem? a todos. Essa câmera aqui eu comprei no susto mesmo. Depois, quando iniciou a pandemia, as aulas remotas, eu vi que meu computador não tinha câmera, porque eu não usava, né? Tava ruim. Aí eu comprei essa aqui no susto da Multilaser, mas não é uma câmera boa, não. Tá só para quebrar o galho mesmo. E aí, enquanto alguns ainda chegam, o que vocês acharam aí do material? O que vocês acharam do capítulo? Dá uma ideia, só uma percepção bem breve, assim, só. Quem leu, né? Quem teve tempo de ler? Vamos colocar assim, né? Quem teve tempo de ler? Eu também, geralmente, eu leio mais de uma vez. Dessa vez, eu só consegui ler uma vez. Confesso que eu não me debrucei muito, porque eu, já fazendo uma análise, né? De todos os capítulos que eu li aqui desse livro do Stott, acho que foi o que ele menos, vamos colocar assim, não é que não tenha se dedicado, não, mas é o que menos ele deposita texto bíblico, é o que menos ele coloca mais, é o que mais ele coloca percepção pessoal, experiências, e de todos eles é o que menos me agradou, vamos colocar assim. Então a gente precisa concordar com tudo que o Stott colocou, mas ele deposita ali, não sei se foi editado o texto, né, ou se ele escreveu nessa integralidade toda mesmo, mas ali ele prefere, ele faz uma preferência. Na verdade, quando o autor escreve, ele tem, sempre ali os capítulos têm a mesma quantidade de páginas, então pode ter suprimido alguma parte mas ele prefere colocar algumas experiências pessoais nesse texto aí. Então, tive essa percepção, não sei se vocês tiveram a mesma percepção. Eu, na verdade, estava na expectativa de encontrar mais conteúdo sobre dependência de Deus do que sobre dependência de pessoas. Como ele está falando de discípulo, eu imaginei assim, vai ser um bom capítulo, porque vai falar talvez de muitas experiências e talvez associar essas experiências a textos bíblicos falando da dependência de Deus. E aí, quando ele começa a contar a experiência dele, eu imaginava que fosse alguma coisa na dependência de Deus, mas foi até, mas meio que indiretamente, né? Porque ele associa, então, não a maturidade, né? Mas a humildade, né? Com a humilhação. Aí achei interessante. E até esse sinal que ele coloca sobre... Não foi nem ele que colocou, na verdade, foi uma pessoa lá do relacionamento dele, da necessidade da humilhação para se ter humildade. Uhum. É uma maneira interessante de se ver, né? Até porque humilhação, nos tempos de hoje, é até crime, né? Em alguns aspectos. É abuso, né? E ele, então, vai dizer que não, existe uma necessidade, sobretudo para alcançar um bom grau de humildade, passar por algumas humilhações. Uhum. Mas foi bom, de qualquer maneira, é sempre... Que traz insights, né? Dá um direcionamento. Não precisamos ficar só no texto do autor. Vou trazer aqui também outros elementos, inclusive textos bíblicos que falam sobre a dependência, né, aqui na aula de hoje. Mas legal, pastor, pela percepção. Eu tive a mesma percepção. No final, ele até fala, como é que, falando de discípulo radical, eu estou falando de dependência, porque a independência também é parte do discípulo radical, né? Em certas circunstâncias. Em certas circunstâncias, a gente precisa ser independente, mas é claro que quando está relacionado a Deus, é dependência total. Eu lembro de um dos temas dos cultos de oração que o senhor planejou, depender só de Deus, né? Não foi assim, mais ou menos? Depender só de Deus. E é justamente isso, né? Então, ele fala de episódios que aconteceram com ele, de acidentes, e essa dependência. Cita um filme, né? Essa dependência de Deus.
Então, André, Giane, chegaram depois, boa noite. Cristina, boa noite também. A Valéria já estava aí, Wanda também, boa noite a todos. Então, podemos começar, né? Deixa eu ver quem eu posso pedir. O André está dando boa noite aqui. Para orar. Irmã Ivânia, pode orar para a gente iniciar, por favor? Oremos. Amém. Ouvindo? Sim, sim. Então, oremos. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais essa tarde. Quando, Senhor, nosso Deus, vamos aprender mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, nosso Deus, por este escritor que tem trazido, assim, palavras de sabedoria e temos nos enchido, Senhor, nosso Deus, da Tua presença. Muito obrigado pelo Teu servo, professor. Abençoa cada aluno presente aqui e ajuda-nos, ó Deus, a compreender mais e melhor a Tua palavra. Pois tudo nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Então, o título de hoje, né, o tema que a gente vai trabalhar é dependência, como já falamos. Então, eu tracei aqui alguns comentários, fiz alguns apontamentos, fiz algumas pesquisas também. Daqui a pouco eu vou projetar um material para introduzir esse tema da dependência. E o autor cita lá um filme, alguns episódios pessoais. Me veio à mente, não sei se os irmãos assistiram, aquele filme Me Before You, que é Como Eu Era Antes de Você, que é um romance. Então, ali quem já assistiu esse filme aí, levanta a mão aí, não? Já, legal. Só duas pessoas, eu e mais a irmã Cristina. Então, é um filme de romance, quem assistiu pode assistir, porque o filme Fabiana também, legal. O filme é muito emocionante, né? Vou quebrar um pouquinho da surpresa, que eu vou contar o filme todo aqui agora, tá? Só o início e o final, tá bom? O meio vocês podem ter a surpresa lá quando for assistir. Mas conta a história de um rapaz, jovem rapaz, empresário, né? Uma pessoa bem-sucedida que sofre um acidente e fica tetraplégica. Esse rapaz só mexe o pescoço e os olhos, pisca os olhos. E aí ele, nessa vida totalmente dependente das pessoas, ele tinha desacreditado e desistido de viver. Né? Vou tentar contar aqui para não tirar a surpresa do filme. Desistiu de viver. Tem na Netflix, tá? E aí, os pais, sabendo que ele tinha desistido de viver, contratam uma pessoa para cuidar dele, uma menina para cuidar dele, que no final acaba o romance e vem aí, né? E começa a se apaixonar. Ele, né, totalmente dependente, ela aparentemente normal, sem necessidade nenhuma, dependência nenhuma, né? E eles começam a se apaixonar. E no final, sem querer contar o final, né? Ele decide não viver mais, mesmo com esse amor que existe entre eles. Então, até que ponto, né, essa dependência dos homens, né, e de Deus nos direcionam para querer viver ou querer morrer, né? Então, a gente sabe que nossa dependência tem que estar sempre em Deus, né? A Bíblia mostra isso claramente. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós não merecemos absolutamente nada do que Deus fez por nós. Pelo contrário, iríamos morrer, mas Deus resolve fazer um ato salvífico na cruz para nos salvar. Então, a Bíblia nos mostra que somos totalmente dependentes, do início ao final, né? Dependentes de Deus. E nesse filme, esse rapaz prefere não depender dessa pessoa que acaba gerando um amor e não depender também, aí tentando trazer as entrelinhas do filme, e não depender também de Deus, porque mesmo naquela condição, Deus pode, né, tirar ele de lá se Deus quisesse, Deus poderia tirar de lá, e prefiro não depender disso e escolher morrer. E aí eu pensei também em outro filme, Uma Mente Brilhante. Quem viu Uma Mente Brilhante? Conta a história do John Nash. Grande John Nash, prêmio Nobel de Economia, matemático. Oi, irmã, diga. É porque tinha faltado o som, agora voltou. Voltou? Voltou. Os demais me ouviram? Ou só a irmã Cristina? Ouviram? Legal. E aí, nesse filme A Mente Brilhante, que conta a história do John Nash, como falei, prêmio Nobel de Economia, né, assim, redefiniu uma teoria antiga de Adam Smith. Ele era um esquizofrênico. A vida, né, foi uma biografia, né, meio que fantasiosa da vida dele, mas foi uma biografia. E ele é esquizofrênico e tem uma dependência total
da sua esposa. No filme todo, a esposa dele que o ajuda, no final, a ser prêmio Nobel de Economia por conta dessa luta com a esquizofrenia, né? Alguém esquizofrênico é prêmio Nobel, prêmio Nobel reconhecido internacionalmente. Então, a gente vai falando disso. E aí, pensando mais um pouquinho da dependência, nós não somos treinados para, sobretudo na sociedade contemporânea, para sermos dependentes. Precisamos levar isso em consideração. Por exemplo, a nossa educação cartesiana, metódica, que ensina a reproduzir mais ou menos e não a construir, né? Ou desconstruir para construir, a gente muitas vezes depende, por exemplo, aqui em aulas, né? Eu passei por essa transição de aulas presenciais para aulas remotas, e muitos dos meus alunos trancaram a matrícula e foram embora do curso, né? Assim, abandonaram o curso na universidade, porque são totalmente dependentes de uma metodologia. São dependentes, ou seja, a aula remota não agradou, eu preciso estar em loco, preciso estar na universidade, em sala de aula com o professor. Porque aqui numa aula remota, podemos nos ver, podemos tirar dúvida, podemos discutir, podemos fazer as inserções. Não tem tanta diferença assim de uma aula presencial, mas a dependência que nos ensinaram, essa dependência forte, nos remete a tomar essas decisões. Então, tem gente que é altamente dependente. Deixa eu ver aqui, a Jane está com... Tentar mutar aqui. Ah, tá. Então, em algumas realidades, aí tentando trazer essa introdução, né, para a gente começar a discutir, algumas realidades no mundo, alguns países, né, o ateísmo, o contingente de pessoas que não têm religião nenhuma, não tem religião, não é sem religião, na verdade, são ateus, é superior ao contingente de pessoas que creem em Deus. Na Suécia, assim, 85% da Suécia não tem religião, não tem religiosidade nenhuma, né? Então, ou seja, é uma realidade, na Europa cresce muito isso, outros países também, tem um contingente muito mais de ateus do que tem pessoas teístas, configura que as pessoas não estão mais dependendo de Deus. Estão, pelo contrário, estão se tornando cada vez mais independentes. Isso é uma realidade na Europa. Olha onde? Na Europa, né? Então, elas estão se tornando cada vez mais independentes. E aí, pensando nessa introdução para essa aula, depois a gente pode repousar sobre o texto do Stott também, claro, né? Só um direcionamento. Eu pensei em trazer algumas discussões vou chamar de modismo contemporâneo, que é o coach. O cristão, eu chamei de o cristão e o coach. Porque a metodologia do coach é uma metodologia que tenta promover, e ela está entrando nas igrejas, claro, se entra nas pessoas, entra nas igrejas. O que ela promove é justamente que o ser humano tem de ser independente. Então, fiz algumas pesquisas aqui, eu fui até alguns autores renomados, alguns materiais, e depositei também, nesse texto que eu levantei aqui, que eu vou projetar, as minhas percepções também de críticas muito antigas, já há bom tempo, que eu faço, inclusive nas universidades, sobre esse modismo coach. Recentemente, uma professora, só para criar um parênteses aqui, para elucidar, uma professora de um curso que eu coordeno na universidade, ela costuma trazer muitos convidados externos e trouxe uma dessas coaches aí. E passou meu telefone para essa pessoa. E essa pessoa tem, de forma bem insistente, tentando agendar comigo uma palestra com os líderes, os gestores da universidade, professores, coordenadores e até a direção. E eu precisei ser sincero com ela, olha só, eu não vou poder trazer você para falar na instituição, nem propor isso para a direção, porque eu não concordo com essa metodologia de coach. E ela, sabe, toda semana me passa áudio para tentar me convencer
de que o coach dá certo, né? Que a gente precisa depositar dependência nesse método para poder entrar na universidade, dar uma palestra, mesmo que gratuita, ela já coloca no portfólio dela, no currículo dela, esse resultado. Então, infelizmente, são teorias que não aceito, porque, além de não ter fundamento bíblico, não tem fundamento científico também. E aí, vou entrar nesse caminho, né? Vou entrar nesse caminho para a gente introduzir o assunto, tá? Tatiana, você ia falar alguma coisa? Você desbloqueou o microfone, não? Foi sem querer? Aí parece pessoa que você pensei que você fosse falar. Então, deixa eu projetar aqui o material e aí vamos seguir o mesmo método. Eu vou projetar o material e quando você quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, pode participar, tá bom? Até todo mundo é estimulado a fazer isso, tá bom? Deixa eu projetar aqui esses apontamentos que eu fiz. Tá, vamos ver aqui se vai dar certo. Tá, acho que vocês já estão vendo, né? Foi até legal que ficou aqui um diretório. Então, eu peguei esse material de uma participação, como eu falei, alguns autores, tá? E também ideias minhas. Eu peguei esse material aqui numa discussão entre o Jonas Madureira e o Weber Campos, que são dois doutores, pela colisão pelo Evangelho. É um grupo, inclusive, que o presidente é o Frank Ferreira, também um grande homem, um grande autor, um grande homem de Deus, e o vice-presidente é o Jonas Madureira, né, que é doutor em filosofia, teólogo, pastor da Igreja Batista da Palavra, também um grande homem de Deus também. E alguns textos também, algumas ideias do Quem é o presidente, Cristiano? O Franklin Ferreira. Ah, o Franklin, tá. Franklin Ferreira, que é mestre em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul, né? Ele também fez o seminário lá, que é também um grande homem com bons materiais, né? Só que ele não participou desse debate aqui, nem o Hernandes de Lopes. Esse debate aqui foi um autor que eu não coloquei aqui porque eu não conheço, e principalmente Jonas Madureira e Heber Campos, que trouxeram as ideias mais interessantes para esse material. E eu fiz alguns acréscimos, como eu falei, a esse material. Acredito que a gente pega, essa questão de tudo, nada se constrói, tudo se copia, é um ledo engano, tá? Mas a gente precisa sempre colocar a nossa crítica, né, no bom sentido, a tudo que a gente está vendo. Então, para iniciar, eu já começo com meio que uma crítica para iniciar essa discussão. Eu tenho que falar aqui da ideia que esse pastor, Tiago Brunet, falou. Numa entrevista, não, num bate-papo com o Josué Gonçalves, né, o pastor Josué Gonçalves, ele falou o seguinte: Deus só faz o impossível, o possível é você que tem que fazer, que tem de fazer. Ou seja, Deus só faz o impossível, já rotulei, já coloquei Deus capaz de fazer só o impossível, quando na verdade Deus faz o que ele quiser fazer, possível, impossível, e da forma que ele quiser fazer pela sua soberania. Então ele bota, por que ele disse isso? Porque ele estava apresentando à época o que ele chamou de teologia do coach, tá? Teologia do coach. Eu sou sincero, uma vez que eu preguei na igreja, pastor, e aí ao final acabei de pregar, né? Eu acho que o senhor nem estava nesse dia. E aí ao final veio uma pessoa, uma mulher, fala comigo, fala assim: gostei muito da sua mensagem e tal, Deus colocou no meu coração de te dar um presente. Aí eu falei: poxa, fiquei feliz, né? Vou ganhar um presente, legal. E aí quando ela tirou, estava embaladinho, né? Parece que ele ia dar para uma pessoa, acabou que Deus falou: não, dá para ele. Aí eu fui lá, peguei, assim, estava embaladinho, vi que era um livro, eu falei: poxa, vai me agradar, porque me dê livro que você vai me ver feliz. Aí, quando eu abri, era um livro do Tiago Brunet, aí eu falei: obrigado, irmã, muito obrigado. E eu depois doei para outra pessoa. Não guardei aqui no meu acervo, não. Doei para outra pessoa, dei uma papirada ali, já nas primeiras páginas já me desagradou. E aí eu dei para uma pessoa esse livro, né? Também não vou jogar fora, né? Tem ali também algumas situações né, que alguém pode até se converter lendo, mas no geral, sabe, não me agradou. Então, ele traz a ideia da teologia do coach, e foi até hoje, muito criticado por isso. Muito criticado por isso.
Então, é por isso que eu trago esse encontro aqui na colisão pelo evangelho, com esses grandes homens, nascem também do fenômeno coach e desses brasileiros que defendem essa ideia. É uma crítica que eles fizeram. Com todo respeito, não citaram o nome de ninguém, né? Então, ele traz essa ideia da teologia do coach. E é isso que a gente vai discutir um pouco. E aí, me veio a ideia de apresentar o que o coach ensina no primeiro momento e depois confrontar isso com a palavra de Deus. O que o coach, esse fenômeno, tem ensinado? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Ou seja, qual é a nossa dependência, para trazer um pouco mais para o título do autor? A dependência é em um método, uma metodologia, ou em mim mesmo, ou a dependência tem que ser em Deus, né? E aí depois, quem quiser assistir lá o debate deles, foi bem interessante, 20 minutos. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é que o coach prega a ideia egocêntrica, ou seja, a centralidade humana que tem a ver com o hedonismo e o narcisismo. Ou seja, toda a potencialidade de resultados está dentro do homem. E o coach ele vai te conduzir do ponto A ao ponto B, considerando as potencialidades que você tem e você não sabe que tem. Ou seja, o Clóvis de Barro Filho, ele faz uma crítica enorme a essa teologia do coach, teologia do coach, não, o coach, né? Quando ele fala, como é que pode? Alguém que não conhece você, conhece as suas potencialidades melhor do que você mesmo, que convive com você mesmo há 50 anos. Como é que pode alguém de fora conhecer o que você, vivendo, não conhece? Alguém conhece você melhor do que você mesmo. Então, o coach prega a questão do egocentrismo, né? Ou seja, o ser humano é capaz, sozinho, de identificar essas potencialidades e, a partir disso, ter bons resultados e sucesso. Isso repousa no hedonismo, a questão do tudo pelo prazer, no narcisismo, né? no egocentrismo, no eu, né? Então, o egocentrismo é algo que a Bíblia não nos apresenta, pelo contrário, vamos chegar lá. Mas o que o coach ensina? E que nos remete a confrontar com a questão da dependência. Eles ocultam a crença em Deus. Ou seja, se eu creio em mim mesmo para os meus resultados serem favoráveis, eu acabo desconsiderando aquilo que Deus pode fazer por meio da minha vida. Então, o coach prega a questão de desconstrói ou desconfigura a nossa inclinação, a nossa dependência em Deus. Isso é o niilismo, né? O sujeito coach, como se chama, o coach é o cliente do coach, né? Não tem confiança no poder de Deus, tem confiança em si mesmo. Tá? E aí eu coloquei aqui o niilismo, né? Um conceito filosófico, ou seja, redução ao nada, aniquilamento, não existência, ou seja, sou eu. Eu sou capaz de, sozinho, de obter os resultados. Só basta que alguém, um mentor, me ajude a fazer isso, que os resultados virão. Eu serei bem-sucedido com isso. Tá? Mas o que o coach prega no item 3? Promove a desconfiguração do homem e de Deus também. Por quê? Porque o homem não tem só potencialidades. O homem tem também fraquezas. Aliás, muitas fraquezas. A palavra de Deus demonstra isso. E Deus pode fazer promover sucesso para alguém ou não. Não é que e tem a teologia do coach, inclusive, pior do que a teologia, desculpa, o coach clássico. A teologia do coach ainda envolve Deus nesse processo, que Deus quer te abençoar, que Deus quer fazer você prosperar e ter sucesso. E isso beira, né, se não totalmente, a heresia, porque muitas vezes Deus não quer fazer. Muitas vezes Deus não vai fazer, Deus não vai dar sucesso para a gente, né? O que Deus dá, e é garantido, é a salvação daqueles que creem. Isso é fato, né? O que mais que o coach ensina? Promove a confissão positiva e a teologia da prosperidade. Ou seja, a confissão positiva e a teologia da prosperidade são desdobramentos do coach. Ou seja, aliás, contrário, o coach é desdobramento da confissão positiva e da teologia da prosperidade. A gente vê que isso está entrando nas igrejas. Existem igrejas que
não tem exposição da palavra, né? Graças a Deus, nosso pastor está aqui, todo sermão tem palavra, graças a Deus, por isso, né? E você vê em algumas igrejas, algumas mensagens de pastores de algumas igrejas que tem muita psicologia positiva, confissão positiva, teologia da prosperidade, não tem exposição bíblica. Então, o coach promove isso, sabe? Você pode, você consegue, depende de você. E quando você não consegue, você falhou em algum processo. Não foi o coach, foi você. O mesmo acontece na teologia da prosperidade. Se alguém entrega todos os recursos em buscando receber um benefício em troca, se isso não acontece, se Deus não abençoou, é porque foi falta de fé. Não é culpa de Deus, não é culpa do pastor, é culpa sua. Que você não... Então, não ter fé, ou falta de fé é pecado. Você está em pecado, você precisa entregar com fé. Então, isso não é bíblico. O coach vai flertando com essas realidades. 5, que eu coloquei aqui, que o ser humano tem uma potência interna que precisa ser descoberta. Todos nós temos, segundo o coach, a teologia do coach, potencialidade, bastando apenas serem descobertas e desenvolvidas. Que o sucesso pode ser construído. Todo mundo foi criado para ter sucesso, para ser rico, para ser bem-sucedido. Então, você vê que a dependência não é em Deus, né? Eu não aceito se Deus não quiser me fazer prosperar no meu trabalho. Eu não aceito isso como coach, como coachee. Por quê? Porque eu tenho condições de buscar essa riqueza. Mas o que item 7? Eles aplicam a persuasão. E eu trago aqui como exemplo, né, o livro do Robert Cialdini, As Armas da Persuasão. Eles aplicam o tempo todo a persuasão, além da teologia, da psicologia positiva, a persuasão, ou seja, aí o próprio Cialdini trouxe aqui algumas ideias do livro dele, ele traz algumas armas que empresas têm feito para fazer as pessoas comprarem. Né? A reciprocidade, ou seja, a questão da amostra grátis. Estou te dando uma amostra grátis para você comprar. Ou seja, a carência, a identidade que nós temos de consumir produto, porque eu preciso ter a marca tal, né? Preciso usar a marca tal. A aprovação social, ou seja, o caso do automóvel, que é mais vendido nas pesquisas. A afinidade, aquele vendedor que chega e é super compreensivo, te entende, interage com você, tudo que você fala ele concorda. A autoridade, ou seja, um dentista que apresenta um creme dental no comercial. E a escassez, ou seja, o produto ou o serviço está prestes a esgotar. Então, tudo isso daqui que o Cialdini traz no livro As Armas da Persuasão, eles usam como persuasão para as pessoas, né, identificarem, para eles poderem vender a ideia coach. Aplicam técnicas da oratória, da retórica, né, ou seja, são eloquentes, sabem conduzir um discurso de modo a envolver as pessoas e, no final, fazer as pessoas comprar a ideia. Eles pregam também que Deus criou em nós habilidades que precisamos tirá-las de dentro de nós. Isso é a teologia do coach. Deus criou, olha só, Deus te deu habilidades, você só não identificou elas ainda. Basta que eu te ajude, como mentoria, a identificá-las e você vai ser bem-sucedido. Mas habilidade tem, porque Deus criou habilidade em todo mundo. E isso não é que Deus criou habilidade em todo mundo, isso não é um erro. O erro aqui é depositar em mim e nas minhas habilidades, e não em Deus, porque Deus, enquanto ele deu habilidade, ele pode tirar também a habilidade. Ele pode incluir habilidades que ele não tinha incluído no ser humano. Dar habilidade, capacitar pessoas. Né? Então, acho que a gente percebe que a confiança e a dependência é depositada no eu, né? no ser humano. E Deus é colocado de lado. 10. Que Deus faz uso daquilo que o ser humano tem de bom e de talentoso. Ou seja, Deus te deu e Ele quer que você use, que você desperte, né, essa habilidade para você ser bem-sucedido. Então, nessa configuração toda, no Brasil, sobretudo, é um terreno fértil para essa teologia do coach, esse modismo coach prosperar. Por quê? Onde se tem tanta desigualdade social como no nosso país, e onde você vê, ao mesmo tempo, ignorância e ganância, o coach vai dar certo. Infelizmente, o coach vai dar certo. Ou seja, a dependência vai ser em mim.
ou no ser humano, e não em Deus. E qual é a preocupação disso? Que essa teologia do coach, que não é bíblica, mais uma vez reforço, e esse coach está entrando em algumas igrejas. É claro que aquelas igrejas que expõem a palavra de Deus, que são mais cristocêntrica, que a centralidade do culto é Jesus. Essas igrejas têm um pouco mais, tem uma barreira, né, de Deus para essa teologia, mas outras que são mais abertas, ela entra com grande facilidade, né? Por falta de conhecimento, entra com grande facilidade. E aí, eu confrontando essa teologia, eu trago aqui o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão, sobre essa dependência, né? E aí trouxe aqui alguns versículos. Primeiro, que fomos crucificados com Cristo. Que fomos crucificados com Cristo. Olha só, a dependência não é em nós, pelo contrário, é em Deus. Eu tenho aqui uma obra do Tozer, bem interessante, ó. Aqui, ó. A Vida Crucificada, do Tozer. Muito boa obra aqui. Então, é isso, a vida crucificada. E aí, Gálatas 2:20, vou ler aqui porque é sempre bom expor a palavra de Deus, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A dependência é em Deus, tem de ser em Deus. 2, e aí estou adiantando um pouco mais aqui para a gente entrar nas participações, tá bom? 2, a importância da vida crucificada. Ou seja, o que os coaches têm encorajado, na verdade, deveria ser a crucificação do eu. O que os coaches deveriam encorajar, um coach que poderia ser cristocêntrico, se isso fosse possível, deve falar o seguinte: olha, você tem habilidades, né? Deus te deu habilidades, mas você precisa também depender de Deus, você precisa crucificar a sua vida. Não é pecado ou errado você prosperar na sua vida profissional, ter sucesso. Isso não é pecado. O pecado é você depositar ou tentar alcançar esse ápice da sua vida com base em você mesmo apenas, com base no ego, né? Na centralidade humana, quando na verdade a gente depende de Deus. Então, Romanos 6:6, né? O Tozer começa no primeiro capítulo do seu livro, ele fala da importância da vida crucificada, e ele cita esse versículo. Ele diz o seguinte: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. 3, viver Cristo e não nós mesmos. Então, a questão do teocentrismo, cristocentrismo versus o egocentrismo. Devemos viver Cristo, Cristo que vive em nós. Mateus 16:24 diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, né? Não pense em vocês, pense no que Deus quer que vocês façam. Jesus dizia, Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente, e aí ressalta aqui, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Diariamente, né? Então você vê aí diferenças, né, no mesmo texto, no mesmo episódio, de um evangelista para outro. Item 4. Um coach cristão deveria apontar potencialidades e fraquezas do ser humano. Entre aspas, porque não sei nem se isso é possível, um coach cristão na configuração que a gente vê no nosso país, né? E no mundo também. Deveria identificar potencialidades e fraquezas. Você tem potencialidades, mas você tem fraquezas também, né? Então, ore a Deus por isso. A superficialidade brasileira de conhecimento bíblico também é um caminho para que as pessoas depositem dependência e confiança nessas metodologias, porque existem outras, e não em Deus. E o que a Bíblia fala sobre a questão do conhecimento bíblico? Né? Alguns textos aqui para a gente verificar que a nossa dependência está em Deus, não nos homens, não em métodos e não em metodologias, e que Deus espera que tenhamos conhecimento bíblico.
Segundo Timóteo 3, de 15 a 17, diz o seguinte: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Né? As instruções do apóstolo Paulo a Timóteo. Atos dos Apóstolos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Marcos 12, 24. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E o episódio de Filipe com o eunuco, né? Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, notadamente o capítulo 53, e perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se. Filipe vai, ele pergunta: o profeta fala de quem? Dele mesmo ou de outro? Ele começa a falar sobre Jesus, já ao final o eunuco é batizado, né? Eles entram na água, o eunuco é batizado e Filipe é transladado. Então, diante do que desse cenário todo, onde a dependência, reforçando aqui, precisa estar sempre em Deus, a gente traz para discutir, não precisa discutir isso agora, a gente traz as ideias. Por que o coach, então, entrou e permanece em algumas igrejas? Nas igrejas não, vou até colocar aqui, ó, em algumas igrejas, nem todas têm esse método. Por quê? E aí a gente discutindo o que eu falei, da forma que eu criei para a gente apresentar aqui o conteúdo, já também trazendo o conteúdo do Stott. O que os irmãos pensam sobre essa história de dependência, de coach e tudo mais? Deixa eu salvar aqui. E aí, o que os irmãos... Não precisa levantar trechos, de repente, comentários do que eu falei sobre a questão da dependência do coach, etc. e tal. Você pode também trazer ideias que você trouxe, que você apontou quando você leu o livro, o material, né? Porque ele fala de humilhação, aqui na página 90 ele coloca, né, os pontos que, né, trazidos para a questão da humilhação, né? Agradeça a Deus, interesse por confessar seus pecados, e dentre mais outras coisas aqui, cita o filme, e a gente pode depois aí, repousar também nesse texto. O que os irmãos têm a dizer aí quando fizeram a leitura do material? Deixa eu parar minha projeção aqui. Estou projetando aqui, deixa eu interromper. Stop. Pronto, já foi. Depois eu posso passar esse material também, tá? Acho que pode ter corrido demais. Posso colocar no chat, posso depois passar para vocês também. Quando nós estamos 15, né? Quando fizemos a leitura desse material, o que você ressaltou? O que você achou de importante? Perceberam que eu fiz um confronto do material, né? O autor não traz textos bíblicos direto à questão da dependência. Eu tentei trazer uma ideia para mostrar que uma ideia real, né? Ou seja, um cenário que acontece, para tentar mostrar ao final que a dependência precisa ser em Deus, inclusive é orientação bíblica que isso aconteça. Mas quando isso foi assim, a minha ideia, o meu pensamento, né? Quando você leu, o pastor já falou no início o que ele pensou, né? O pastor já falou, o que você pensou, quais foram os insights, quais foram as aplicações que você teve quando você fez, o que você achou do texto? Gostou, não gostou? Concorda, discorda? Qual é a sua crítica, entre aspas, do bom sentido, do texto? O que o texto promoveu no seu ser? Como é que você sentiu o texto, né? Se todo mundo leu, alguma percepção você teve? Qual foi? Boa noite, irmãos.
Cristiano, ele, como você citou, ele cita bastante também sobre a dependência um dos outros, né, a humilhação para gerar humildade na gente, mas eu aprendi também eu extraí um pouco dessa lição sobre a dependência, de que ele cita, né, nos relatos deles, na história deles, qual foi os momentos que ele amadureceu no processo de dependência de Deus. Ele citou dependência dos outros, né, dos vizinhos e tal, mas eu trago para a nossa vida também, quando a gente passa a depender de Deus, é nos processos da dificuldade, principalmente da doença, né? E então da lição, extraí um pouco disso, que às vezes as coisas que acontecem conosco, as coisas ruins, as doenças, né, eles nos talvez seja permitido por Deus para que gere em nós a dependência de Deus que a gente não tem no dia a dia, porque somos autossuficientes, somos capazes, somos conhecedores, a gente sabe o horário que o ônibus vai passar e não somos dependentes de Deus enviar o ônibus na hora certa que nós precisamos embarcar e chegar no destino. Sim, legal, irmão Johnny, pelas, pela exposição, né, pelas suas percepções, tá? Vamos confrontar o que você falou, de repente com um movimento dialético, né, sempre com grande respeito do que você colocou, o que eu coloquei, o que o pastor falou, com os que os irmãos pensaram também sobre o texto. E aí fica a pergunta: nós somos dependentes de texto em todos os momentos, desculpa, dependentes de Deus em todos os momentos da nossa vida? Porque você falou, né, Johnny? Nem sempre nós sabemos que devemos ser, muitas vezes a gente quer ser autossuficiente. Não é aquela questão também de não vou estudar para passar no concurso, porque eu não tenho que colocar dependência em mim, mas colocar dependência em Deus. Então, portanto, se Deus quiser, mesmo estudando, se Deus não quiser, eu não vou passar. Então, isso é muito complicado, né? Assim, de assumir independência nesse sentido, né? Sabendo que Deus ele faz da forma que ele quiser. Mesmo estudando, estando mais preparado do que todos, se Deus não quiser, eu não passo. E ele tem uns propósitos. Mas por que Deus não queria que você fosse aprovado? Porque Deus faz da forma que ele quiser fazer. A gente precisa ter maturidade, voltando aí para o capítulo 3 do livro, precisamos ter maturidade para entender isso, né? O que mais? Sintam-se encorajados à participação. Cristiano, entendeu o princípio lá de 1 Tessalonicenses 5, 21, que, na verdade, o texto lá fala a respeito das profecias e Paulo vai dizer, olha, ouça tudo, né? Ele fala, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom, né? Ouça todas as coisas, retenha o que é bom. É um princípio aqui relacionado à profecia e eu quero, de certa forma, aplicar aquilo que a gente está estudando aqui hoje, que é muito sério e que, de alguma maneira, vai sempre pressupor o equilíbrio. Eu acho que se hoje, nesses últimos anos, uma palavra que ressalta para mim muito o que significa o evangelho na vida de uma pessoa, uma palavra que eu destacaria seria a palavra equilíbrio. A Bíblia Sagrada, ela dá uma dose excepcional ela traz algumas compensações que equilibra autenticamente a nossa vida. Não nos leva nem para um lado, nem para os polos, né? Não leva nem para um lado nem para o outro. Por exemplo, coloca aí de novo o texto que você apresentou aí para a gente, por favor. Isso, sobe aí um pouquinho. Aqui? Sobe mais. Aquela parte lá do coach, lá em cima. A parte do coach mesmo? É. Lá do coach, Isso. lá no Aí, topo. aí. Aqui, tá, aqui. Desce mais um pouquinho. Vai. Aí, para aí um pouquinho. Tá. Por exemplo, eu até quero deixar aqui muito claro, gente, que eu também nunca fui muito simpático com essa ideia do coach, não da teologia do coach, nunca nem me detive muito sobre esse tipo de teologia, eu acho que é mais um modismo que chega. Para quem não sabe, a palavra coach significa treinador, né?
alguém que treina pessoas. A palavra em si não é ruim, ela é uma palavra natural. É assim, eu acho que com o surgimento do personal trainer, que é aquele profissional de educação física que te conduz, né, a um treinamento específico, conforme... E aí entra bem o que o coaching faz, né? Conforme a sua capacidade, sua massa muscular, seu estado hoje, né? Se você está fora do peso, então o personal vai trabalhar, exercícios que não venham, né, sobrecarregar as áreas, né, os músculos e tudo mais. O personal bem preparado, ele vai fazer um excelente trabalho e a pessoa vai recuperar a forma física, vai emagrecer, vai ser uma beleza. Mas isso é uma área. Talvez essa questão do coaching, ela está misturando, e a teologia do coaching veio acabar misturando áreas muito complicadas. E eu, particularmente, nunca fui muito simpático. Na verdade, não paguei um mico, vou contar aqui para vocês. Eu fui apresentar um camarada no Haggai, e aí o Haggai faz sempre questão de apresentar o currículo dos seus professores para que haja credibilidade, para que as pessoas entendam que estão ali com uma pessoa que estudou, se preparou, tem informação, etc, etc. Tem todo um porquê de se falar o currículo E alguns palestrantes, professores do curso de liderança avançada do Haggai, são coaches. Só que a primeira vez que eu tive contato com essa palavra, eu estava lendo o currículo do camarada e chegou na palavra coaching. Aí eu olhei para aquela palavra assim, graças a Deus, eu sempre costumava ler antes, porque se eu tivesse dúvida de alguma palavra, até mesmo do inglês, era mais fácil eu perguntar para ele antes de apresentar para a turma do que ficar perguntando na hora, né? Estou apresentando, professor, o que é isso aqui mesmo e tal? Então eu sempre perguntava antes, era uma estratégia que eu tinha para não pagar mico. E estou lá assim, coaching, meu Deus, o que é isso? Aí eu, meio assim, envergonhado de perguntar, já fazem alguns anos. Não tive que perguntar e falar assim, não, rapaz, isso é coaching. Se pronuncia essa palavra assim, beleza. Então, foi o meu primeiro contato com coaching, né? E nunca tive, então, muita simpatia por esse tipo de proposta. Eu acho que umas 2 pessoas se ofereceram, vieram com um projeto interessante de coaching e tudo mais, mas eu nunca me... Mas, pensando na essência dessa questão, talvez assim, muito mais na palavra sozinha do que no que ela propõe, né? Essa palavra chega, né, com cabeçalho, né, com um monte de questões aí que são, de certa forma, também questionáveis. Mas, por exemplo, e o que você trouxe aqui, que o ser humano tem uma potência interna que precisa ser descoberta, isso não é de todo ruim, entendeu? Eu acho que, por exemplo, quando nós trabalhamos os dons, que é uma proposta altamente saudável para as pessoas, muito da descoberta de dons está relacionada a essa potência. O problema está em algumas palavras aí, né? Nessa capacitação de Deus, vamos falar do dom, né? Nessa capacitação de Deus para o desempenho da igreja, que a pessoa precisa ser despertada em relação a isso. A rede ministerial trabalhou isso fartamente e foi em muitas igrejas foi muito bom, né? A pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa, pelas motivações certas, porque uma vez descobrindo o dom espiritual que ela tem, por exemplo, se é misericórdia, se é ensino, como eu creio que é muito o teu caso, Cristiano, então a pessoa ela naturalmente já começa a focar melhor naquilo ali, até abre na cabeça dela o entendimento de que o molde que Deus tem para ela é ensino, ela se identifica, ela já falou ali na descoberta que ela se identifica, e ela passa até a olhar o ensino como com um olhar diferenciado, entendendo realmente como um ministério, passa a se dedicar. Mas não é, a descoberta de dons não está relacionada a essa questão do antropocentrismo, né?
Aliás, se é dom espiritual, não tem como ser antropocêntrico. Tem que haver ali a bênção de Deus, a mão de Deus e toda a condução de Deus. E assim é com os outros dons, misericórdia, por exemplo, enfim. E aí, baixa mais um pouquinho, isso, o sucesso, tá. Tem um outro ponto. Aí, parem um pouquinho. É esse ponto 9, né, que Deus criou em nós habilidades e que precisamos tirar de dentro de nós, mas também não há nada, eu não vejo assim nada tão errado. Eu acho que é engraçado, né? Por isso que eu falei logo lá de 1 Tessalonicenses 5:21. Existe nessa proposta ideias interessantes, e eu acho que até viáveis. A grande questão é o que está por trás disso tudo, né? Porque se o cara chega para a gente e falar que Deus criou em nós habilidades e que precisam ser tiradas de dentro de nós para que a gente tenha uma dependência de nós mesmos, nos achemos, né, diante dessa habilidade que temos e que não era descoberta e que agora está descoberta, se essa é a proposta, isso não é bíblico. Isso é muito complicado. Fazer da vida, tornar o centro da vida o homem, a gente sabe, Cristiano, quem estuda aí sabe que isso não está à luz da Bíblia. A Bíblia nos ensina a dependermos de Deus. Nós não somos o centro é Deus. O centro da vida está em Deus. E todas as pessoas que se aproximam cada vez mais de Deus com essa consciência, elas conseguem o autêntico sucesso na vida, que não é dinheiro, não é título, não é conforto, é dignidade diante de Deus e diante de si mesmo e diante dos homens. É se entender útil diante de Deus, diante dos homens e diante de si mesmo, né? É ter essa consciência de que há um Deus por você que te ajuda, que te orienta, que te coloca, né, às vezes até em lugares para você ser bênção, para você servir, enfim, todo esse discurso aí que é extremamente bíblico e que é mais ou menos a temática que a gente está desenvolvendo lá na igreja, nessa série sobre futilidade, que talvez, Cristiano, pensando um pouco na série, uma das grandes futilidades que existem hoje é o homem acreditar que ele é capaz de viver sozinho, sem Deus. Desculpem, é achar que ele consegue tudo sozinho, sem Deus. Não precisa de Deus para fazer as coisas. Então, eu acho que cabe... Eu só queria destacar, então, nesse material, a ideia de que toda a proposta do coaching, ela existe nela, né? No treinamento de pessoas, existe um lado bom, que é quando você faz a pessoa acreditar no seu potencial, melhora a estima dessa pessoa, faz ela entender que ela foi criada por Deus com talentos, com habilidades naturais, importantes, úteis para o reino de Deus, e que esse ser, né, que está ali, criado por Deus à sua frente, precisa entender toda a sua importância aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, porém, e aí vem a questão do equilíbrio, né, que eu quero sempre destacar, porém, o cara não pode se achar, né, a menina não pode se achar acreditando que isso é tudo, né? Deus me deu essa capacidade, então essa capacidade é tudo. Não, essa capacidade é parte do processo, porque você precisa da bênção de Deus, da aprovação de Deus, da caminhada de Deus. E aí, Cristiano, vem aquilo que eu tentei sinalizar não, aquilo que eu sinalizei e que está um pouquinho lá para o final da lição, sobre a humilhação, entendeu? Talvez um coaching nunca traria importância na humilhação. Talvez aos olhos do coach, aos ouvidos do coach, humilhação não está dando certo. Cara, teu processo não está dando certo,
você não está entendendo, o problema está em você, é isso que você falou. A teologia da prosperidade, ela é covarde nesse sentido, né? Ensina um monte de coisas e quando a pessoa não tem, cara, o problema está em você, não está em Deus, não está na igreja, não está no pastor, está só em você. Caramba, mas foi você que trouxe isso para mim, né? O cara estava lá na dele e você traz esse monte de informações para mim que eu posso, que eu chego, que eu posso, que eu chego e agora eu não posso e não chego por minha culpa. Então, é você que está falhando no processo, não sou eu. Mas a teologia da prosperidade não faz isso. Ela é horrorosa, horrorosa. E aí, então, quando eu penso nesse material que você, nessa crítica que você traz a respeito do coach, na minha opinião, talvez a crítica mais severa de tudo isso que tem a sua importância é que esse estado esse posicionamento pessoal trazido pelo coach não admite a humilhação, não admite errar, não admite falhar, não admite os constrangimentos, entendeu? E na verdade, cara, e hoje essa é uma lição que eu trago desse estudo de hoje, na leitura do capítulo de hoje. Na verdade, eu acho que é duro, né, de se entender, mas existem coisas de Deus até na humilhação. Talvez Deus permite ou promove uma humilhação mesmo. Eu acho que até aqui no livro vai falar de dependência de pessoas, né? Uhum. Aquela pessoa que se sentiu humilhada porque não podia comer. Ele fala de um caso ali, da pessoa ficou tão fraca que tinha que alguém dar comida no... Então, às vezes, Deus até ou permite ou promove determinadas humilhações para a gente encontrar o nosso verdadeiro lugar, baixar a nossa bola mesmo. Entendeu? Achar que você não é nem rei, nem cocada e nem preta, entendeu? Você não é nada disso. Você tem que se manter dentro de um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Deus me deu condições, me deu capacidades e eu me sinto bem com elas, são coisas que eu faço com muita facilidade, né? É natural em mim, não faço nem muito esforço para fazer, Deus já me fez assim, mas eu não posso deixar de depender dele e acreditar que vou chegar lá apenas, né, com o meu potencial, não preciso de Deus para me ajudar a chegar nos lugares aí. Legal, pastor. Obrigado mais uma vez pela... Cara, pode tirar isso que precisar, tá? Ah, legal. Obrigado pela exposição, pelos comentários. E o senhor destacou o ponto 9 e o ponto 5, né? Que o ser humano tem uma potência interna que precisa ser descoberta. E aqui o ponto 9, que Deus criou em nós habilidades que precisamos descobrir. Então, vamos imaginar, me veio à mente aqui uma sessão de coach. Vamos imaginar uma sessão de coach, então, com duas pessoas só. Um cristão e um não cristão. Não sei por que um cristão deveria estar na sessão de coaching, mas vamos imaginar que aqui nessa configuração esteja. E o coach começa a fazer esse trabalho que eles chamam de mentoria, qualquer coisa que, depende da mentalidade ou da modalidade metodológica que eles vão aplicar. Imagine que ele faça alguns exercícios para a gente descobrir habilidades. E tanto o cristão quanto o não cristão começam a fazer isso. Exercícios internos mesmo, que vão lá no âmago, né, do ser para descobrir essas habilidades. Então, o não cristão vai depender daquela pessoa, do coach. Então, vai fazer o que ele... E o cristão deveria falar o seguinte: Senhor, vou morar. Senhor, quais são as minhas habilidades? Eu fui chamado para quê? Né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu ministério? Eu tenho essas habilidades? É do Senhor que eu esteja nessa área ou naquela área? Essa é a diferença. A diferença está na identificação da habilidade e o método para chegar até ela. Porque pode ser um método, aquele que Deus nos apresenta, com dependência em Deus, e pode ser um método com dependência no homem, no coach, na técnica. Ou pode ser um conjunto dos dois, inclusive, né? Mesclar. Peraí, isso aqui, se o homem está dizendo que eu tenho essa habilidade, se a metodologia me mostra que eu tenho habilidade com pessoas, com liderança, Senhor, será que eu tenho mesmo? Eu tenho essa habilidade mesmo? O que eu estou ouvindo vem do Senhor? Então pode ser até um mesclado disso. Então,
desconsiderar Deus nesse propósito de identificação de habilidades já é uma independência dele mesmo. Independência, então, a questão da identificação, né? Então, é isso, é o que o senhor falou, mas aqui só tentando trazer mais um discurso aí para tentar não complementar, mas acrescentar, vamos colocar assim, né? Deixa eu dar um stop aqui, mas posso voltar no material se alguém quiser levantar algum ponto aqui, tá bom, gente? Quem mais? Quem é que se sente estimulado? Obrigado, pastor. Obrigado, Jonei. Quem mais aqui participou hoje? Deixa eu... Não. Os demais, o que vocês... Tânia chegou depois, né? O que vocês pensam sobre esse assunto, sobre dependência? De repente alguém tem alguma experiência de que não foi dependente totalmente de Deus em determinado episódio, quer compartilhar? O que nós temos aí para acrescentar? Para a gente não ficar levantando aqui o texto do Stott, até porque, como eu falei, traz muita questão pessoal e acho que a discussão fica mais contemporânea quando a gente traz, né, as questões que eu acabei trazendo aqui. No primeiro... Cristiano, eu não sei até que ponto o texto do Stott não é contemporâneo, porque ele está falando sobre uma questão que eu acho que é em quase todas as sociedades, mas na nossa sociedade atual também é muito relevante, que é essa questão do envelhecimento também, né? Ele foi falando da questão da dependência, né, que ele caiu, se machucou, precisou de todo mundo, precisou de alguém, inclusive, para fazer uma coisa que ele estava programado para fazer, né, que uma pessoa teve que terminar o sermão dele, entre outras questões. E aí, conforme ele foi avançando no texto, o que eu achei muito interessante foi ele comentando que a gente não devia, um cristão não deveria focar na ideia de que ele não pode que se ele se tornar dependente de alguém, é melhor para ele ir embora. E isso é uma ideia que é muito trabalhada, né? E a gente ouve muito isso, até mesmo dentro da igreja, né? E está muito relacionada à ideia de que, mas aí eu vou dar trabalho, não é legal que eu dê trabalho para as pessoas. E aí ele comenta, a gente nasce dando trabalho, a gente nasce completamente dependente, né? O ser humano é o que tem a parte de total dependência dos pais maior. A gente vai ter até 3, 5 anos, às vezes. Aí você começa a ser um pouquinho mais... e a cultura fez com que a gente se tornasse ainda mais dependente, né? Hoje em dia a gente tem até a geração canguru, né? Que tem que ficar com o pai porque não está conseguindo fazer as coisas fora de casa, até para poder ter uma casa própria, para poder ter o emprego, não é suficiente. Então, a gente é codependente. Se a gente for parar para pensar, a gente é dependente de um monte de coisa. Se amanhã parar o caminhoneiro, a gente não tem comida, a gente não tem, ficou aquele problema de desabastecimento da gasolina. E hoje, no mundo globalizado, a gente é hiper, mega, ultra dependente de um monte de fatores. Então, nós somos codependentes. O ser humano não é sozinho, ele não é uma ilha. E isso foi bem legal dele ter colocado, mas ele ainda colocar na questão do relacionamento pessoal, né? De como a gente percebe que a gente vai dependendo uns dos outros e como os momentos de fraqueza são importantes. E já que faltou texto bíblico, né? Talvez a experiência pessoal dele ele não colocou tanto, mas a gente não pode esquecer que Paulo é um bom exemplo disso. Quando ele comenta que pediu a Deus para que tirasse dele uma determinada dificuldade, Deus falou que não, e ainda colocou que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, não na sua potencialidade. Então, acho que foi como o pastor falou, a gente tem o equilíbrio, de saber que quando a gente tem um equilíbrio ligado à mordomia, a gente sabe que as nossas qualidades, as nossas virtudes e eventualmente, os nossos defeitos são criação de Deus, porque Deus nos dá habilidades para servirmos a Deus e ao próximo, e temos as nossas falhas, as nossas dificuldades, para que a gente não possa esquecer que a gente também depende dos outros que nos servem, servindo a Deus também e ao próximo. E assim, construímos uma relação
sadia, saudável entre todas as pessoas. E Paulo também fala em Coríntios, né, em 1 Coríntios 13, que ele pode ter um monte de coisa, dom, dinheiro, fazer tudo. Mas se ele não tem amor, isso de nada adiantou. Então, é o ponto-chave do equilíbrio também o amor. Lembrar de que a gente tem dons e talentos para servir a Deus e ao outro. Deus queria um relacionamento conosco. E é justamente por querer ter um relacionamento que ele nos dá potencialidades e fraquezas. E não sei se vai dar tempo, mas eu queria só mencionar assim, é um mini testemunho. É uma coisa que sempre me fez muito mal, essa ideia de que depender de que eu tenho que fazer minha parte, que senão Deus também não ia querer fazer, não ia querer fazer a parte dele. Eu precisei de muito tempo para entender, e ele me mostrou de um jeito assim muito maravilhoso, e até hoje as pessoas não entendem. Foram anos, né, tentando em concurso, e eu tentava para a Defensoria Pública, porque eu achava que era o meu melhor perfil, então eu estudava, não passei na primeira, mas aí, tranquilo, porque eu acabei de sair da faculdade, se eu me dedicar, eu vou conseguir. E, mas, ao mesmo tempo, eu sempre orava, Senhor, se não for da sua vontade que eu esteja aqui, coloca as pessoas que vão ser preparadas para poder fazer o melhor trabalho, que as pessoas precisam de bons defensores, entre outras coisas. Quando eu não passei na segunda vez, eu fiquei muito mal, porque eu comecei a pensar que o meu esforço não ia adiantar de nada, que eu estava parada em algum tempo. Ainda tentei outras 2 vezes, caí de novo. Acho que eu até falou, nas 2 primeiras eu fiquei na última prova discursiva. Nas outras 2, eu fiquei logo na primeira prova. Entendeu? Mesmo assim, falando, não é possível, você não está entendendo, não é esse o caminho. E aí, um pouco tempo, aí eu fiz um mestrado para ver se tirava um pouco da pressão de concurso. Pouco tempo depois, a minha avó ficou doente, minha avó veio a falecer, e foi no minha avó falecendo que abriu o concurso do Ministério Público. Minha avó morreu em novembro, a primeira prova foi dia 31 de janeiro. E em junho, e nesse meio tempo eu não estava estudando muito bem, né, porque eu estava acompanhando, ajudando minha mãe nessa questão toda da doença da minha avó. Em junho, eu estava passando no concurso na primeira vez que eu tinha feito. As pessoas ficam, nossa, como é que você conseguiu? Só que eu falei, Deus, eu não posso atribuir a outra coisa que não fosse Deus. E a minha oração era, me coloca onde o Senhor queria que eu estivesse. E ele, enfim, deu a resposta, tá vendo? Era isso. Você ficou batendo cabeça um tempão lá, e o que eu queria de você era ali. E aí ele me colocou onde ele queria que eu estivesse. E aí eu não precisei, eu fiz a minha parte, estudei, enfim, não vou dizer que eu não estudei, mas o período que eu estava passando seria um período em que, se não fosse da vontade de Deus, se eu fosse confiar somente em mim, eu não teria passado. Eu estava triste ainda, vivenciando um luto, então não era a mesma coisa, né? E aí, mas ele provou que quando ele quer, é ele que vai fazer. A gente só se permite ser usada por ele. E é isso. Obrigado, irmã, pela intervenção aí, pelas participações e pelo seu testemunho. Parabéns pelos seus resultados. E aí eu pensei em alguns níveis de dependência, né, como você estava falando. Ou seja, dependência primária e dependência secundária, se é que podemos classificar dessa forma. Então, a dependência primária no seu processo aí do concurso é em Deus. A dependência sempre vai ser em Deus em primeiro momento. E depois a dependência em nós mesmos ou nas pessoas, como dependência secundária. A dependência em segunda instância, né? Então, acho que esse nível gradativo precisa ser muito claro em nós. Primeiro eu dependo em Deus, primeiro eu vou orar, depois vou fazer o que eu tenho de fazer, vou depender das pessoas, porque a gente sempre, como você falou muito bem falado, a gente sempre depende de outras pessoas, de auxílio, de ajuda, do corpo, né? A gente precisa da igreja, precisa dos amigos, mas a dependência primeiro sempre em Deus, no segundo momento, né, nesses níveis de dependência nos amigos e em nós mesmos. Legal, obrigado, tá, pela sua participação também. O Stott vem logo no início desse capítulo, olha o que ele coloca assim, vou ler o primeiro parágrafo. Os chamados teólogos seculares da década de 60 defendiam audaciosamente que a humanidade havia atingido a maioridade e que, nessas circunstâncias, poderíamos dispensar Deus. Todavia, essa chocante declaração durou pouco, pois a verdade é que somos pecadores,
somos dependentes de Deus e de sua misericórdia e de sua contínua graça. Tentar viver sem ele é justamente o que significa pecado. Além disso, também precisamos uns dos outros, que corroboram com o que acabamos de dizer. Só que eu discordo parcialmente do que o Stott falou, que é claro que essa dependência dos outros, isso aqui, precisamos um dos outros, isso aqui eu concordo. Eu não concordei quando ele falou que defendiam audaciosamente que a humanidade havia atingido a sua maioridade e que nessas circunstâncias poderiam dispensar. Todavia, essa chocante declaração durou pouco, pois a verdade é que somos pecadores. Essa frase aí, todavia, essa chocante declaração durou pouco, e eu não concordei com ele, porque o que a gente vê é justamente o contrário. Acabei de citar o exemplo da Suécia, e agora nós já temos, aqui no nosso país mesmo, o que a gente chama de neo-ateísmo. Né? Ou seja, enquanto o ateísmo clássico ele é duro, ele é agressivo contra a religião, o ateu clássico ele tem esse comportamento, ele quer debater, quer discutir, quer confrontar. Daí nasce a crítica documentária, nasce um monte de crítica aí que alguns autores ateus tentam trazer contradições na Bíblia, né? E a Bíblia não tem contradições. Tudo que eles apresentam, tudo na sua integridade mesmo, que eles apresentam como contradição, tem explicação teológica. De um lado, nós temos grandes homens ateus, a gente não tem que desconsiderar isso, são grandes homens no sentido do cognitivo, da inteligência, grandes homens, que produzem grandes materiais profundos, a nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mas, por outro lado, nós temos também, tanto no Brasil quanto no mundo, grandes homens teístas, cristãos, que também produzem textos e livros muito profundos que vão contra essas ideias. E nasce, então, disso tudo, o neo-ateu. O neo-ateu é aquele romântico. É igual, por exemplo, tem um livro aqui, O Espírito do Ateísmo, até falei para vocês, que é o Conde Sponvale, que é o romântico, aquele que significa, olha, tudo bem que você tem a sua fé, mas eu faço bem, eu ajudo as pessoas, que mal tem nisso, né? É o neo-ateu, aquele que não vai confrontar, ele vai tentar envolver ou convencer a pessoa com um discurso totalmente diferente do ateu clássico. Então, isso tem crescido muito, né? Esses materiais, esses livros, tem o Harris Hans, também tem um livro dele aqui, O Despertar, que é um filósofo doutor, que traz essa ideia mais, sabe, mais suave para convencer as pessoas de que elas não precisam ser religiosas, entre aspas, né? Não precisa ter uma fé, na verdade, uma crença. Então, eu discordo do Stott, porque isso, pelo contrário, não foi refutado. Ele está crescendo, está em expansão. E à medida que a tecnologia cresce e a ciência se desenvolve também, isso é um prato cheio para aqueles... outro dia eu vi uma amiga minha falando no trabalho, ela assistiu alguma palestra ou leu algum texto do Richard Dawkins. Richard Dawkins é um evolucionista, talvez o ateu mais famoso no mundo, depois que Steve Hawking morreu, que traz a ideia do relojoeiro cego, né? Assim, ou seja, a ideia do William Pake de que ele trabalha com, ou seja, Deus é o grande criador, né? Ou seja, quando você encontra um relógio, por exemplo, no chão, na areia, você pega aquele relógio, você começa a analisar o relógio e você vê que ele tem uma autofuncionalidade. Ele funciona, mas assim, mas para ele funcionar, alguém criou aquele objeto, né? Alguém criou aquele objeto. E trazendo essa ideia de que o mundo também tem essa complexidade, a mesma ou muito mais do que um relógio, e que para ela existir, tem também um criador. Da mesma forma que tem um criador para o relógio, que ele não é um objeto natural, é um objeto criado, a natureza, o universo, os astros e a vida também foi criada porque também tem complexidade superior do relógio. Aí vem isso foi o William Page que pensou, né? Mas vem alguém que escreveu o livro Teologia Natural. Aí vem o Richard Dawkins e fala o seguinte, ó, publica um livro, O Relojoeiro Cego. Ou seja, parece que o projeto de Deus não deu certo. Deus criou
o projeto lançou, deu aquele movimento inicial aristotélico, né? Aristóteles fala sobre esse movimento inicial, né? Aí deu esse movimento inicial e que não deu certo, porque você vê o homem cada vez mais em decadência. Você vê o universo se deteriorando, quando isso não é verdade. Então, ou seja, eu vi essa amiga lendo alguma coisa do Relojoeiro Cego, de Richard Dawkins. Não façam a leitura desse livro se você não estiver preparado. Ele também escreveu Deus, um Delírio, escreveu outros livros, O Gênio Egoísta. Então, ele não lê esse livro. Então, ele traz... As pessoas lendo esse livro começam a se tornar ou ateus ou neo-ateus. Então, isso tem promovido um ateísmo. Uma pessoa que deposita em Richard Dawkins essa confiança toda e se torna ateia por conta disso, deveria ver o debate dele com Alistair McGrath e com John Lennox também, que inclusive ele perdeu os dois debates, que são dois grandes também doutores e pós-doutores. Então tem dois lados e essa discussão toda ela acaba não se resolvendo, né? E isso tem promovido muito ateísmo e as pessoas têm se afastado de Deus por conta desses materiais, né? Então o que o Stott está dizendo aqui não é que seja mentira, né? Mas talvez esteja desatualizado. Cristiano, eu queria, antes da gente encerrar, acho que não daria para passar sem destacar um pedaço da participação da Tatiana, porque, na verdade, assim que a Tatiana me falou, me veio o que eu também tinha destacado, essa ideia do envelhecimento, voltando um pouquinho essa questão da dependência de homens, essa ideia, né, de que ao envelhecer, a gente, de alguma maneira, potencializa a dependência das pessoas. E que a gente... É uma ideia que eu consegui colher, né? Que a gente tem que entender isso e cuidar bem dos nossos velhinhos, vamos dizer assim, e ter o entendimento de que a gente está caminhando para lá. E realmente, a Tatiana sinalizou isso, me chama a atenção essa postura que é muito comum até hoje, né? Se eu ficar... Olha, para mim é melhor morrer do que viver dependendo de filho, dependendo de alguém para dar banho, para comer. É o fim da vida se eu vier a depender de alguém. Numa tese, num aspecto assim inicial, é realmente muito ruim. A gente não pode imaginar isso sendo bom para ninguém, sobretudo aqueles que tiveram vida ativa, né? Que trabalharam bastante, agitaram bastante, que correram, que sempre estiveram e que só pararam porque o corpo, né, o físico, limitou, porque a cabeça mesmo está querendo continuar, mas não dá mais. E eu acho, gente, para todos nós aqui, para os jovens e para os velhos e para os que estão no meio do caminho, tanto faz, é interessante essa tese, sabe, Cristiano? Eu acho que eu acho que é fascinante o estudo, sobretudo teológico, porque de uma temática surgem novas temáticas, né? Eu acho que isso é a retroalimentação de um sistema educacional da igreja, né? Sobretudo quando ele é livre para criar as suas demandas, os seus conteúdos. De um ponto surgem vários subpontos. E eu acho que um subponto que surge aqui para a gente, para a nossa própria caminhada, é parar para pensar até que ponto você está disposto ou disposta a depender de alguém quando envelhecer. Eu sei que para muita gente aí está longe disso. Para outros nem tanto. Mas até que ponto a gente está disposto a viver assim? E a lição traz a ideia de que isso não é de todo uma, vamos dizer assim, uma espécie de maldição sobre sua vida, né? O fim da existência, né? Depois de sua morte, porque agora você está dependente, precisa das pessoas. A lição de hoje, de alguma maneira, sinaliza que isso não pode ser visto dessa maneira tão aguda, né?
tão radical. O discípulo radical, ele se submete a isso também. Se precisar depender, viver essa humilhação, que seja, mas sempre no entendimento de que até nisso Deus tem um propósito e talvez para muita gente seja realmente o tempo de derrubar alguns egos, né? Ou o próprio ego, aquela ideia de que realmente você não precisa de ninguém, eu não dependo de ninguém, não preciso de ninguém. Aí é aquilo que eu já sinalizei, né? Ou Deus promove, ou Deus permite que alguma coisa aconteça para que a gente entenda que a vida, que realmente que deve ser revisto isso, né? A vida não se faz dessa autonomia, ainda que aí vem o equilíbrio, né, gente? Ainda que precisemos, é saudável, né? Eu tenho 2 meninos em casa que eles precisam, né? Estou até falando para eles, olha, hoje ainda estou calçando os tênis para ir para a escola, mas já joguei a letra, ó, ano que vem, meu amigo, é com vocês. E eu estou até um pouquinho da formação militar, né? Promotor, está bolando aqui uns treinamentos, né? Bota o cronômetro, vamos lá, tênis de um lado, né? Meia do outro, vamos ver quem termina mais rápido, sozinho, rapidinho, porque de manhã tem que ser rapidinho, não dá para ficar enrolando muito tempo. É autonomia, né? É dizer assim, meu filho, não dependa de mim para colocar o tênis no teu pé pro resto da tua vida, cara. Por enquanto, beleza, mas vai chegar uma hora que vai acabar. Então, é essa grande, né? Esse grande trabalho que, na verdade, é um bom trabalho do Evangelho, que é promover esse equilíbrio e tirar a gente das pontas, né? Eu estou me fugindo aqui a palavra, né? Das extremidades, vamos dizer assim, de uma autoindependência, não quero saber de ninguém, não quero saber de Deus, de uma total dependência, quero, né? Tudo depende dos outros, né? Até para... Não, a gente tem que buscar o equilíbrio e pensar nisso, porque a velhice é um destino de todos nós, pelo menos eu imagino que todo mundo aqui vai ficar bem velhinho, e aí quando chegar lá, e chegar o momento em que você vai realmente, autenticamente depender de alguém, será que na tua cabeça isso vai ser uma grande humilhação, né? Aquela história assim, meu Deus, por que o Senhor permitiu que eu chegasse a este ponto horrível da minha vida, né? De ficar, ou então de ter a maturidade de dizer assim, olha, faz parte, é isso aí mesmo, minha vida, né? Meu físico, meu corpo já não está respondendo, que bom que eu tenho aqui meu filho, minha filha. É assim, tem que talvez até trabalhar muito mais a gratidão do que necessariamente a murmuração, por de repente ficar num momento, num estado de dependência de alguém. E me veio isso, eu acho que é um subtema interessante para a gente trabalhar, sobretudo pensando, né, em termos, a cabeça sempre muito bem preenchida com as coisas de Deus para a nossa caminhada. Obrigado, pastor, mais uma vez. Bem, 20 horas em ponto. Obrigado, pastor. Obrigado a todos que participaram aqui. Quem não participou, mais uma vez, receba o estímulo, participe. Semana que vem vai ser nosso último capítulo do livro, né? Então, você tem a oportunidade de mais uma aula de participar do livro do Stott, tá bom? E é isso. Alguém tem mais alguma contribuição? A gente já chegou 20 horas, mas se alguém tiver alguma contribuição, quiser falar, quiser muito falar, né? A gente abre uma exceção aqui, passa um tempinho. Não? Então, sendo assim, o pastor ora, né? Pode ser, pastor? E para encerrar esse nosso encontro, no final a gente bate aquela tradicional foto para a gente postar no grupo e estimular a participação. Vamos lá, minha gente, vamos orar. Senhor, obrigado por mais um encontro, por mais um tema, por mais um momento em que o Senhor nos orienta ao equilíbrio, a termos dependência do Senhor, fortalece mais ainda a nossa fé com essa ideia, e também obrigado porque aprendemos que esse tema dependência precisa ter uma dose certa, para que a nossa vida caminhe bem, de forma saudável, para que sejamos felizes nessa terra, mesmo com tantos motivos para não sermos assim. Nós cremos que no Senhor, no aprendizado sério da Tua Palavra, nós conseguimos chegar a esse bom estado de vida, estado de espírito, e isso certamente contagia as pessoas, fortalece a nossa fé,
e promove o reino de Deus como filhos e filhas do Senhor. Meu Deus, obrigado por mais essa lição. Abençoe nossa semana. Obrigado pela vida do Cristiano. Continue dando-lhe sabedoria, força, saúde, ele e sua família. Ajuda-nos assim, é o que eu te peço. Obrigado pela presença de cada um aqui na nossa classe hoje. Te peço e te agradeço no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos bater aquela foto então, aquele print. Quem puder abrir a câmera aí, quem não puder, continue assim mesmo. 1, 2, 3 e... Pronto, tá printado. Obrigado, gente. Um grande abraço, boa semana para nós aí. Deus abençoe a todos. Pastor, vou gerar o link e passo para o senhor daqui a pouco aí, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Deus tchau. abençoe. Boa noite, boa semana. Boa semana. Boa noite.